Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Michael Soares e hoje vamos falar dos 8 tipos de medo que vemos no setting terapêutico. Mas já deixa o seu like e escreve aí nos comentários qual o seu medo, tá bom? Então vamos lá! Número 1. Medo de perder. A competição é um dos conceitos motivacionais mais naturais que vemos na sociedade. Desde os primórdios, os filósofos já diziam que a competição era a maior força que existia no homem, pois éramos os únicos seres que superavam outros seres. Diferentemente dos animais, que aprendem desde cedo seu lugar, um coelho nunca vai competir contra um leão, que é superior a ele. Por esse motivo, o medo de perder está associado a virtudes de alguns seres humanos que, mesmo com todas as capacidades físicas, mentais e sociais, ainda temem a perda. Uma pessoa que tem medo de perder, em muitas das vezes, associa esse medo a uma competição com alguém. E isso pode desenvolver uma natureza competidora e criar um grande problema com tal processo. Em muitos casos, irmãos, primos e familiares trazem isso de seu berço e não entendem o medo de perder. Outro problema da perda está associado ao luto. E isso faz com que pessoas que nunca perderam coisas associadas à competição com outros comecem a ter sentimentos de perda antes de perder alguma coisa de fato, gerando em muitos casos ansiedade. Número 2. Medo de errar. O processo cognitivo causado em todas as pessoas as torna orientadas a sempre acertar. O erro se torna algo negativo, problemático, marginalizado, por uma sociedade que entende que acertar não é fazer mais do que uma obrigação. O problema desse processo cognitivo é a pressão causada por pessoas que viveram sua infância com a tendência em não errar. O erro faz parte do processo humano, gera pessoas mais centradas, com experiências e mais fluídas quanto ao processo. Porém, pessoas que não podem errar se tornam mais rígidas e marcadas pelo perfeccionismo. Pessoas que não suportam coisas fora do lugar, algo bagunçado e situações fora do padrão são pessoas que adotam esse tipo de medo. Número 3. Medo de sofrer. Outro medo muito associado à relação com os outros. O medo de sofrer é um dos tipos comuns de movimento que um ansioso exerce dentro da terapia. Muitos ansiosos têm medo de sofrer antes daquilo de fato acontecer. Em muitos casos, eles fazem uma jogada mental, como num jogo de xadrez, onde eles já sofrem antes de algo de fato acontecer. Muito parecido com o medo de perder, mas esse é diferente. Ele é um medo antecipado, ele começa a sofrer com o término de um relacionamento assim que ele começa. Isso, em muitos dos casos, é um movimento sabotador, gerando baixa autoestima, ciúmes e até atos delirantes que não ocorreram. Outro ponto do medo de sofrer é que a pessoa nunca acredita que ela merece aquilo que ela realmente conseguiu, o que chamamos hoje de síndrome do impostor. Ainda não falamos dessa síndrome aqui no canal, mas se vocês quiserem, faremos um vídeo sobre. Mande um DM no nosso Insta, @espaço-dialógico, ou comente aqui embaixo se vocês querem esse conteúdo. Aliás, já curtiram esse vídeo? Seria bom, hein? Número 4. Medo fóbico. O medo fóbico é uma condição psiquiátrica causada, em média, também por conceitos marcados pelo indivíduo. O medo fóbico é uma fuga do processo ou objeto em questão. Diagnosticado, além do remédio, a terapia é essencial para entender de onde surgiu e como lidar com esse medo, em média construído pelo próprio indivíduo. Número 5. Medo do julgamento. Outro medo bem conhecido por muitas pessoas. O medo do julgamento é baseado na nossa cultura e sociedade. Em média, pessoas que têm esse medo são pessoas que estão presas numa castração social gritante ou são de cidades do interior ou famílias muito fechadas, com somente seu núcleo de pai, mãe e quem sabe irmãos. O julgamento, em muitos casos, está associado a pessoas que ela conhece ou de coisas que ela faz para essas pessoas. O julgamento é um processo natural do ser humano, porém desenvolve uma castração
e uma dependência emocional. É muito difícil desligar essa pessoa desse medo, trazendo ela até a repetir esse processo com amigos, cônjuges e filhos. Número 6. Medo de vencer. Outro medo estranho é o medo de vencer, também associado a um processo cognitivo. Entretanto, essa pessoa tem medo de estar em evidência, ser alvo de exemplos e elogios. São pessoas que nunca receberam elogios e sempre receberam frases como "não faz mais que sua obrigação" ou "não espere elogios se é isso que está pensando". São pessoas muito fechadas, não gostam de elogios e carícias. Elas nunca se sentem merecedoras de nada e estão sempre evitando qualquer tipo de proximidade de pessoas que elogiam sempre. Na verdade, elas até odeiam pessoas assim. Número 7. Medo existencial. Esse medo é um medo que acomete, acredito eu, 90% da nossa sociedade, tirando os loucos e as crianças. O medo existencial acomete muitos idosos. Eles já entendem que não tem mais nada para fazer. Eles trazem as decisões que tomaram na vida e suas possíveis punições. Quando mais novos, as pessoas procuram se encontrar na religião estabelecida ou pela família ou pelos amigos, até encontrar seu caminho, que pode ser o mesmo ou algo destoante disso. O medo existencial ocorre muito na terapia, principalmente pela necessidade que o processo terapêutico se dá. Já que o cliente/paciente vem falar dele, logo temos a necessidade de ouvir e entender quem é essa pessoa que está falando conosco. Número 8. Medo da insegurança. Quem nunca teve medo de não ter dinheiro, casa ou família? O medo da insegurança está associado a uma necessidade baseada na teoria da pirâmide das necessidades de Abraham Maslow. Nessa pirâmide, a segunda base é a necessidade de segurança. Mas o que seria o medo da insegurança? Seria basicamente a possibilidade de perder isso. Muitas pessoas vivem presas em situações ansiogênicas e até cruéis por conta desse medo. Casamentos abusivos e negligentes, trabalhos desmotivantes e excruciantes, amizades tóxicas e até situações específicas só pelo medo de não ter. Talvez esse seja o mais complexo de todos os medos para um terapeuta, já que a questão não é a zona de conforto dessa pessoa, e sim a possibilidade de não ter algo, por achar que viverá sozinha ou sem recursos, ou até mesmo por achar que não terá outra chance. O psicólogo precisa perceber bem se esse medo existe e trabalhar com o cliente/paciente sobre isso. Em média, a pessoa nem sabe o porquê tem esse medo, e podem ser muitos motivos, tá? Por isso que a terapia é essencial. E você, o que achou desses medos? Qual é o seu? Pode colocar aqui algum tipo de medo que você tem ou que você conhece e que não falamos aqui. Seria muito bom pra gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.